Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para nos juntarmos a vocês nesse estudo sobre escola da família cristã, tá? E lembrando aos irmãos que gostam desse trabalho nosso com família, que você compartilhe, irmãos, esses vídeos, compartilhe mesmo com o máximo de família que vocês puderem, porque esperamos em Deus que este trabalho ajude mais e mais casais, mais e mais famílias, tá? Como todos sabem, eu atendo casais, e isso a nível de todo o Brasil, tá? Não atendo só aqui na nossa região, a nível de todo o Brasil. Hoje, graças a Deus, nós temos atendido casais desde São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Rondônia, o Brasil inteiro, graças a Deus, nós estamos conseguindo tocar de alguma forma, tá bom? E eu peço a você que faz parte dessa escola, irmãos, se você quer e sente que pode, se você tem um chamado para aconselhar, acolher pessoas, eu quero te convidar a fazer parte da escola de conselheiro cristão. É uma escola que eu sou o diretor e o professor dela, e eu ensino lá as questões teológicas de como nós atendemos famílias, casais, filhos e etc., dentro do escopo totalmente teológico e não psicológico. Nós somos uma escola antagônica à psicologia, antagônica à psicanálise. Nós não temos nenhuma união com esse pessoal e nem queremos ter. Ao contrário, repudiamos e rechaçamos a psicologia e a psicanálise dentro dos portões da igreja, e temos aí essa escola que vai te formar em um conselheiro cristão. Se você quiser fazer parte, o WhatsApp está aqui embaixo, tá bom? Aí é onde está no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Tem o telefone aí, 31 98945 8971. Você fala diretamente comigo, tá bom? E você só pedir informação sobre a escola de família, que eu vou te dar toda a informação necessária, uma mensalidade muito baixa, muito pequena, para o nível de conhecimento que é. Eu espero o teu contato em nome de Jesus, amém? E queridos, uma das coisas que tem para você nos ajudar é adquirir os nossos livros. Eu trouxe aqui só alguns deles para te mostrar rapidamente, tá? Nós vamos falar hoje sobre o papel do homem no casamento. Falamos a semana passada, se você perdeu o vídeo, volta aí um pouquinho. No outro sábado nós falamos sobre o papel da mulher e do homem no casamento. Hoje nós vamos falar sobre homem. E o nosso texto áureo vai estar, enquanto você se localiza aí, em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você quiser acompanhar a nossa escola de família, gente, e quiser levar aí para a sua igreja também, olha que interessante. Você pode levar para a sua casa ou para a sua igreja com a nossa lição, nossas lições bíblicas, são muitas. Essa aqui é uma lição sobre o perfil da família cristã, tá? É um trimestre inteiro você estudando. Se você quiser estudar junto conosco aqui, pastor, eu quero essa lição também, entre em contato nesse WhatsApp que está aí embaixo também. Aí você sabe como adquirir as nossas lições bíblicas. É muito linda mesmo, tá? Um trabalho maravilhoso que nós fazemos aqui. E também você vai encontrar toda essa escola de um jeito mais amplo, ou na lição, ou no livro Resgatando a Família Tradicional Cristã, que é esse livro aqui de 200 e poucas páginas, tá bom? Nesses livros aqui você vai encontrar toda a nossa escola aqui, tá certo? Ao menos esse ano que a gente vai dar é baseado nesses dois, mas também tem outros livros nossos. Olha só, gente, nesse livro, a família da aliança, construindo uma família que agrade a Deus, nós abrimos esse livro com um debate sobre ideologia de gênero. É um livro, deixa eu ver se eu tirar ele daqui, se fica melhor para vocês poderem ver. Daí ele, deixa eu ver se eu consigo. Consegui, ok? Esse livro aqui, ó, é um livro que nós já abrimos ele nas primeiras páginas falando, citando a problemática que é a questão da ideologia de gênero, tá? O desastre de se fazer uma releitura sobre a família.
a destruição do gênero. Nós abrimos esse livro aqui falando sobre isso. É um livro muito interessante mesmo, tá? E aí sim nós passamos para a nossa fonte, que é a escritura, tal, e assim por diante. Ou seja, é um livraço, se você quiser adquirir, apesar de pequenininho aqui esse livro, não se engane com ele. É um livro poderosíssimo que você que trabalha com família ou que aconselha tem que ter, tá? E tem aqui o nosso 12 estratégia matrimonial, 12 estratégias para lidar com crises conjugais e permanecer casado. Esse livro aqui é sensacional. Se você tem uma crise conjugal intensa, leia esse livro e veja, porque ele é um mapa para você lidar com crises. Esse livro é muito legal, gente, muito bom mesmo. Se eu fosse você, adquiriria também. E tem os nossos 3 aqui, ó, que eles sempre saem junto, tá? Uma viagem chamada Casamento, Segredo da Vida 2. É um livretinho muito legal, muito bom mesmo. E também 7 pecados capitais dos casais. Descubra quais os 7 erros estão levando o seu casamento ao fracasso. E esse aqui para pai, gente. Pai, tá? Não pais, pai, o homem. Pai ausente, filho delinquente. O drama de Absalão. Como o rei Davi criou um monstro dentro de sua casa. É um livro para pais baseado em Davi. Davi, sim, foi o pior pai que já pisou na escritura. Eu nunca encontrei um pai que conheceu, e a questão de Davi ser um mau pai se dá pelo fato dele conhecer tão bem a Deus e ter conseguido ser um mau pai daquele jeito. Então, é muito complicado. Os irmãos, me desculpa um pouco, a minha voz está meio cansada, porque eu venho aí trabalhando ao longo de toda essa semana, aconselhando casais. Nós aconselhamos aqui por vídeo, chamada, então, às vezes eu fico 3 horas com um casal só. Hoje eu fiquei quase mais de 3 horas ali com um casal, e nós atendemos nesse ritmo meio frenético. A voz vai ficando cansada, logicamente, tá? E todo dia a gente faz vídeo aqui pro canal, prego na igreja, tudo isso, então, uma hora a voz vai pedindo para dar uma acalmada, mas com certeza não será hoje e amanhã, né, não? Vamos lá. Gente, o texto áureo, que é justamente homem com H, ou o papel do homem na família, Efésios 5, 25 diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem, irmãos, o principal problema das famílias cristãs hoje, esse é um dos principais problemas hoje da família cristã, é que eles estão tentando, resulta de uma tentativa patética de tentar juntar psicologia com escritura, de tentar juntar o que a Bíblia diz com o que a psicologia está dizendo. Irmãos, me entendam, fora da escritura, com questões de casamento e educação de filho, fora das escrituras não tem nada, absolutamente nada para a gente. Só se tem alguma coisa lá inserido na escritura. Se a Bíblia diz que assim nós fazemos, assim como marido e como esposa, como família, e como pai, como mãe. Se a Bíblia não fala nada, nós não falamos. Nós não inventamos moda. Nós não procuramos inventar nada. Perceba bem uma coisa. O mal é que nós estamos nos baseando em um texto da Bíblia que diz que examinai tudo e retei o que é bom. Paulo não está mandando eu beber de outras fontes de água, rotas que têm fora das Escrituras, e trazer para dentro da minha família um monte de questões não bíblicas para tentar regular a minha família, que eu digo que é bíblica. Veja, este texto de examinar tudo e retei o que é bom, ele não se aplica a hora nenhuma para que a família ou um pastor fique testando compêndios psicológicos e traga estes compêndios para dentro da sua casa para tentar fazer com que o que Freud disse, o que outro disse sobre família dê certo dentro da sua casa, porque não vai dar. O que este texto de Paulo está dizendo, de 1 Tessalonicenses 5, ele está dizendo simplesmente que, como os falsos cristãos, os falsos apóstolos estavam permeando dentro da igreja, trazendo adivinhações gnósticas para dentro da igreja,
Paulo diz, olha, vocês orem sem cessar, julguem todos os espíritos, julguem tudo, tenham o dom do discernimento, prestem atenção, quem fala com vocês, ouçam os apóstolos de dentro de vocês, os pregadores de vocês, parem de ouvir gente estranha, gente esquisita que fale o que a Bíblia não está dizendo. Parem de ouvir tudo isso e aí sim vocês examinem o que eles estão dizendo. Examinem tudo. Paulo não está mandando eu reter nada do que uma fonte rota diz. Paulo não está mandando eu reter nada do que uma fonte que tenha veneno diz. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é depois examinar tudo e ficar com o que é bom. O que é bom é o evangelho. E não o que o mentiroso está dizendo meia verdade, eu devo ficar com a meia verdade dele. Isso não existe. Porque em Tiago também vai dizer que, em Tiago 3, que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Ou jorra água salgada, ou jorra água doce. Tem muita gente tentando encontrar água doce aonde a fonte é de água salgada. Você não vai encontrar nada lá. Então, procurar algum amparo dentro do ramo psicológico, dentro do ramo da psicologia que aí está hoje. Procurar algum amparo dentro da psicanálise para aplicar isso na família, dentro da igreja, é talvez seja, depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, talvez seja o maior pecado da igreja hoje. Talvez seja um dos maiores pecados e uma das maiores ruínas que a igreja está colocando sobre as famílias de hoje. Porque nós tentamos justificar dizendo que existe algo de bom no humanismo. Porque a psicologia é doutrinariamente humanista. Então nós estamos dizendo que há alguma coisa boa naquilo. Preste muita atenção no que você está afirmando dentro da sua igreja. Então, logo de introdução, para nós sabermos por que esse fracasso espiritual está acontecendo nas famílias dentro da igreja, é justamente porque nós estamos buscando fora da Escritura. E nós, quando eu digo nós, estou falando homens, os maridos, os pais, estão buscando fora das Escrituras questões que vão abalizar ou avalizar o que eles estão fazendo. Isto talvez seja a pior tragédia que você está trazendo para dentro da sua casa. Tome muito cuidado, meu irmão. Esse aqui é um conselho, eu sei que tem muitas mulheres me vendo. Façam com que os seus maridos vejam este vídeo, porque eles precisam ver isso. E se você é mulher e também está aí engranchada com esse negócio, pare agora mesmo, porque a sua família tende a entrar em um buraco sem fim. Essa é a grande realidade. O papel do marido segundo a Bíblia. Vamos lá. Gente, aqui está toda a questão do mundo. Toda a questão está aqui. O papel do marido no casamento. Veja bem uma coisa. O que eu vou falar aqui vai soar para as feministas e para aquele pessoal que está de feminismo gospel também dentro da igreja, porque não se engane não, viu? A Igreja Evangélica do Brasil, hoje, é um dos maiores clãs de feminismo jamais visto. Fique bem claro isso, viu, irmãs? Para vocês. Vocês falam de esquerda, da esquerda e não sei o quê, para papapau, mas dentro do escopo hoje das igrejas evangélicas é aonde nós temos mais títulos de mulheres feministas que jamais se viu, tá? Então tome muito cuidado com isso, vocês que são mulheres, viu? O papel do marido segundo a Bíblia. Deus criou o homem com a função de liderar. Ele é um líder que deve se adaptar aos moldes da liderança de Cristo. Logo, veja só, o homem crente, ele não se amolda ao estilo de liderança de Pablo Marçal, de qualquer outro cara desse aí, Miles Mouro, Mike Murdock e outros filho do Pemba desse daí. Não. O que se tem aqui é que o homem bíblico, o papel do marido, o marido bíblico, ele se espelha em Cristo. Paulo diz, vós maridos, Efésios 5:25, nós lemos agora, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então Paulo pega o estilo de liderança nosso como marido e sobe a ripa dele e leva ele até Jesus Cristo. E diz,
seja como Jesus Cristo é para a igreja, assim vocês também devem ser para suas esposas. Logo, este homem, para quem a mulher vai exercer submissão, deve estar ciente de que ele deverá ser um homem com a aparência de Cristo. Liderar tem a ver com proteção e provisão. Perceba, irmãos. Liderar tem a ver com proteção e provisão. Tá? E agora nós vamos lidar com isso aqui, porque é isso que Cristo faz com a igreja. Cristo lidera a igreja nesses dois pilares, protege e provê. Protege e provê. Protege e provê. Se a mulher encontrar um homem desse, lógico que ela não vai ser resistente à submissão a ele. Mas é claro e evidente que ela não vai fazer nenhuma objeção em ser submissa a um homem desse tipo. Perceba, o marido é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é cabeça da igreja, Efésios 5, 23, o apóstolo fala que o marido deve ser o salvador do corpo da esposa. Assim como Cristo é o salvador da igreja. O seu amor por sua esposa deve ser o amor sacerdotal, salvador, inteiramente incondicional. Irmãos, em lugar nenhum da Bíblia você vai achar dizendo que a mulher deve morrer pelo homem. Mas você vai encontrar a Bíblia dizendo que o homem deve morrer pela mulher. Perceba bem isso aqui. Perceba esse estilo de liderança e veja se dá para você isso. Porque o marido é o cabeça da mulher. Sendo assim, o marido é o provedor do corpo e também o protetor dele, pois ele é o cabeça. A liderança do marido tem a ver com proteger e prover. Perceba bem uma coisa. É a nossa cabeça que protege o resto do corpo. É a cabeça que é a parte pensante do nosso corpo que nos protege de certos riscos. De tudo que vamos fazer. Tanto é que quando a gente não pensa com a cabeça, alguém diz: o fulano ficou maluco, ou doido. Então percebam, irmãos, se nós somos o cabeça, e se somos cabeça como Jesus Cristo é da igreja, então o nosso dever é proteger e prover. O segundo ponto da liderança é que liderança não é privilégio e direitos, mas fardo e responsabilidade. Perceba, irmãos, o que os maridos não entenderam é que liderar uma casa, liderar uma família, não traz quase que nenhum bônus, e sim ônus. É fardo, é responsabilidade. Você é um caminho que você não pode voltar dele. Seria uma tragédia você voltar desse caminho. Então entenda, podemos definir liderança com a definição de John Piper. John Piper define a liderança do marido assim: ser o cabeça é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental semelhante a Cristo, pela liderança de servo, pela proteção e provisão. Perceba, irmãos, um bom marido, um marido cristão, ele não é como eu posso dizer, um ditador. Ele é, na verdade, alguém que ele é alguém que está lá para se sacrificar pela sua casa. Ele é alguém que está lá, a liderança, veja, a liderança não é privilégio, direitos, e é direito, mais direitos e fardo. A definição de John Piper por liderança é: ser cabeça é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental semelhante à de Cristo, pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão.
Nós somos servos da nossa família. Ao ser o dono, o cabeça da igreja, Cristo se torna também servo dela, porque morre no lugar dela. Ao ser o cabeça da minha família, eu viro o servo da minha família. Eu viro um soldado fiel dela, um protetor natural dela. E aí vamos explorar um pouco essa história de liderança como provisão. Nos versículos 25 e 26 de Efésios 5, Paulo mostra ao marido como amar a sua esposa e como ela deve pôr em prática como ele deve pôr em prática o tipo de liderança como de Cristo sobre a igreja. Ele se deu em lugar dela. Ele a santificou. Se existe um modelo de liderança que salva a noiva e a protege, este é a liderança dele, de Jesus Cristo. Perceba, irmãos. Paulo diz que tem que ter o mesmo sentimento que Cristo teve pela igreja, eu tenho que ter pela minha esposa. Eu tenho que ter pela minha família. E aí Paulo vai lembrar que Cristo é o santificador da igreja. E o marido é o santificador natural da esposa. E eu vou te explicar como. Então essa liderança na provisão, ela é uma liderança também espiritual. Para prover a família de alimento espiritual, você tem que conhecer o alimento espiritual. Isso quer dizer que o homem deve buscar a Deus diligentemente. Você só poderá liderar espiritualmente se o seu conhecimento sobre Deus estiver aumentando e não estagnado. O mal, irmãos, de hoje é que as pessoas querem ser um homem como Cristo foi para a igreja, como Cristo é para a igreja, eles querem ser para a esposa, mas não querem conhecer a palavra de Cristo. Para ser um homem, para ser um marido que siga o modelo de Jesus Cristo, você tem que conhecer o Evangelho, filho. Não adianta muito querer ser um marido como Jesus se você não conhece o Evangelho, se você não é um crente. De novo, essa escola é a escola da família cristã. Se você não está disposto a seguir o que Jesus falou, você não precisa me ouvir, você não precisa ficar aqui me criticando, ficar aqui falando nada, não precisa disso, porque isso não é para você. Simplesmente desinscreva-se, mude de canal, vá para outro. Tem um monte de coisa hoje, é sábado à noite, sábado à tardinha, tem um monte de coisa acontecendo por aí pelo mundo. Vá lá, procure outra coisa para fazer. Mas perceba, lute para que a sua família ore, leia a Bíblia, vá à igreja, discuta questões morais e espirituais com você. Lute para que isso aconteça. Meus irmãos, nós não podemos simplesmente parar diante da nossa família e não ter o que ensinar a ela. É dever nosso, não da nossa esposa, ensinar os nossos filhos. É dever do pai saber o que está sendo ensinado nas escolas. É o seu dever. Único e exclusivamente seu. E não importa o que você trabalhe, o tanto que você trabalhe, a hora que você chega, isto não interessa. Você tem que fazer. Se você quer ser um homem bíblico, um homem que imite a Jesus Cristo, amando a igreja, e você vai amar sua esposa assim, não importa quantas horas você trabalhe, você tem que dedicar horas à sua família. Ponto final. E horas ensinando a Bíblia, lendo a Bíblia junto, lutando com isso. A mãe também tem que lutar a ensinar os seus filhos, mas isso aí é lá nos filhos que eu vou chegar, não é agora. Tá? Aqui é com os homens. Um outro ponto é a liderança na provisão física. É dever do marido colocar o pão na mesa. Ambos, marido e mulher, trabalham. Ok, tudo bem. Ao longo de toda a história isso acontece. Homem e mulher eles trabalham. Mas em suas esferas normativas, o homem ganha o pão e a esposa administra o lar, planeja e alimenta. Veja, a ordem natural bíblica é que homem ganha o pão
E se as feministas quiserem aqui, gospel, começar o mimimi, fiquem à vontade, tá? Mas eu vou dizer. O natural é que o homem ganhe o pão, traga ele para casa e a esposa administre ele dentro de casa. Administre o lar, planeja e alimenta. Esse é o papel da mulher. E se qualquer homem tentar mudar a sorte disso, você está forçando uma barra que a Bíblia não mandou você forçar. É bíblico. Se a mulher quiser que você trabalhe, dê seus pulos. Ela não é obrigada a trabalhar para lhe ajudar a comprar um carro, a comprar uma casa nova, a comprar isso ou a comprar aquilo. Não é função dela. Não é. É função do homem fazer isso. Se você está achando ruim isso, fale com quem escreveu a Bíblia e não comigo. Eu sei que tem mulheres que dizem, jamais eu quero depender de homem, então não casa, filha. É simples a matemática, fica solteiro o resto da vida. Mas se você casou e tem um homem que está seguindo os padrões de Cristo, sim, você deve ser submissa a ele, sim, senhora. Claro, assim, porque ninguém quer mais tocar nisso. Já viu que ninguém quer mais falar desses assuntos? Porque esses assuntos, irmão, quando a gente fala, perde um monte de inscrito, perde um monte de gente falando, é uma zoadeira na cabeça da gente danada. Só que eu já passei dessa fase, gente. Já passei dessa fase. De tentar agradar as pessoas. Tá? Já passei daí. Se entre você ser uma profissional e ser mãe, não hesite. Você tem que ser mãe. Porque é dever do homem cuidar de você e de quantos filhos tiverem dentro da casa dele. Sim, se um dia ele cai doente, não pode mais trabalhar, não pode fazer isso, aquilo, outro, e você acha que deve fazer, ok. Mas a ordem natural das coisas é a que eu estou dizendo aqui a você. Esta segunda ordem é a ordem extraordinária. Tá bom? Que fique isso bem claro. Muitas mães estão fracassando porque não precisavam trabalhar fora e estão fazendo para dizer eu tenho que ganhar o meu dinheiro como uma força de orgulho danada, dizendo eu tenho que ganhar meu dinheiro para não depender de homem nenhum. E aí você está sacrificando, irmã. A única coisa que valeria a pena, que é os seus filhos pequenos, você está socando ele dentro de uma creche para ganhar o seu dinheiro. E depois veja o que é que você vai ganhar com os seus filhos. Veja se vai dar certo isso. E aí os maridos também que gostam dizem, não vou falar nada porque ela está me ajudando. Em nome de uma ajuda pequena de alguns vinténs, vocês estão sacrificando filhos quando deveriam estar perto deles. Mas ainda não é sobre isso ainda que eu quero falar, tá ok? Vamos lá. Liderança na proteção física, na provisão física, ou seja, o homem prover. Esta é uma parte da liderança, por isso que é um fardo, irmãos, ser um marido bíblico. Se você é um marido bíblico que acha que é fácil ser, é porque você não está sendo. Tá bom? Você não está sendo, com certeza não está. Sexto ponto, liderança na proteção espiritual. Os perigos espirituais cercam as famílias cristãs hoje, e são vários desde TV até a internet. E em primeiro plano, o marido é o sacerdote da casa, pois ele imita a Cristo. Logo, se ele deve interceder todos os dias, ele deve interceder todos os dias pela sua família. Ou seja, sim, você tem que orar todos os dias pela sua família. Você tem que buscar a Deus todos os dias pela sua família. Se tem uma filha pequena, irmão, começa a orar pelo marido dela agora, enquanto ela está de colo. Tem um filho pequeno, irmão, começa a orar para Deus proteger seu filho de droga, de disso, daquilo, outro. Começa a orar daí, começa a orar para Deus preparar para ele uma mulher segundo o coração de Deus, tal, e vai nessa. Começa a orar pela tua esposa, começa a orar pelo teu casamento, faz isso, porque é dever seu fazer. Uma outra coisa que uma liderança espiritual, uma proteção espiritual faz é estabelecer padrões dentro de casa. Estabeleça padrões para a sua esposa e filhos. Estabeleça o que deve e o que não deve ser
assistido na televisão. Sim, você deve estabelecer isso. Se você tiver, se você a tiver, logicamente, que música vocês devem ouvir? Olhe as redes sociais de seus filhos. Irmão, isso aqui é uma coisa de doido. Nós estamos vendo tragédia atrás de tragédia acontecendo, porque pais omissos estão dando uma arma letal, que é um telefone na mão de crianças e adolescentes. Como se eles tivessem responsabilidade para ter essas coisas. E estão fazendo o escarcéu na internet e os pais nem sabem o que é que está acontecendo lá. Veja o tamanho de maligno que você é. Você deixou os seus filhos colocarem senha no celular deles para você não ter acesso. E aí vem aqui um monte de psicólogo metido a besta dizer a mim, porque adolescentes e crianças têm que ter privacidade quando ele tiver a internet dele, Joe. Quando ele tiver a internet dele, a casa dele, a privacidade é dele. Dentro da sua casa, não tem esse negócio de privacidade. Procure saber quem são os amigos na internet, o que é que está se fazendo, que tipo de conversa se tem. Procure saber antes que seja tarde demais. Tem pais que vêm aqui chorar para mim depois. Eu estou nisso, irmão, há mais de 22 anos, aconselhando famílias. E eu sei, eu estou com quase 50 anos, e eu sei o que eu estou te dizendo. Tem pais que vêm aqui para mim chorar depois, sabe por quê? O filho estava conversando com o traficante, estava conversando com isso, estava conversando com aquilo outro, não sabia o que é que estava acontecendo, cheio de pedos. Aí você sabe completar a palavra, porque se disser aqui nessa rede sensível, ela sai derrubando o vídeo, sabe? Cheio de gente desse tipo na internet e tal, e você deixando seu filhão lá, você acha mesmo que ele está evangelizando na internet? Pega aí o celular do teu filho e vê quantos sites pornográficos ele está acessando, que tipo de coisa ele está. Estou falando com quem? Você, com crente mesmo, com você que acha que seu filho é crente, faz isso aí. Vai lá, faz isso com ele hoje. Toma o celular da mão deles, toma o celular e diz, coloca a senha aqui, ou então eu quebro essa porcaria. Faz isso aí para você ver hoje. O que é que você vai arrumar? Pega da tua filha e vê o tipo de conversa que ela está tendo com amigos, amigas e assim por diante. Vai lá, faz isso. É dever seu como pai fazer. Cuide. Cuide da sua família. Nós aqui nessa casa não temos senha em telefone de ninguém. Nem meu, nem da Fernanda, nem da Débora, nem de ninguém aqui tem. Nós não temos nada a esconder. Aqui é que está a questão, gente. Uma outra coisa é a liderança na proteção física. Liderança na provisão física, liderança na provisão espiritual e liderança na proteção física. Se alguma coisa se mexe no quintal da sua casa, você não vai mandar a sua esposa aí ver o que é que está acontecendo, é você quem vai. Mesmo se ela for faixa preta de karatê, você deve ir primeiro, pois está no DNA do líder morrer pela causa. Lembre-se, o Senhor Jesus morreu em prol da igreja. Está no nosso dever proteger. Está no dever de um homem de Deus proteger a sua esposa. Proteger, irmãos. Pena que tem muitos canalhas que estão atacando. Pena isso. Pena que tem muitos canalhas dentro da igreja. Eu vou citar aqui, vou sair rápido desse assunto, porque eu quero tratar disso em um vídeo só disso, sobre abuso físico dentro da igreja. Todo abusador que vem, que eu pego o caso dele com a esposa, quando diz a mim, olha, meu marido fez isso e isso, está abusando de mim, toda ela, eu dou o mesmo conselho, polícia. Polícia. E só continua atendendo a você se você procurar a polícia. Se você procurar uma delegacia de mulher, vá atrás, saia de perto desse louco. Não importa quem seja, saia de perto. Porque homens de Deus que imitam a liderança de Jesus Cristo, eles protegem esposas. Eles não batem em esposa. Eles protegem esposas, eles não são ameaças para a esposa.
Se o seu marido te ameaça, se você se sente ameaçada morando com o seu marido, você não está morando com um homem que represente Jesus Cristo. Você está morando com um homem que represente Satanás. Então saia o mais rápido de perto desse negócio. É uma questão de vida. Saia daí, não espere Cristo mudar ele não. Saia. Diga ao Senhor Jesus, Jesus mude ele, mas mude longe de mim, porque eu não vou morrer lá não. Porque a liderança protege. O oitavo ponto é que a liderança do homem que imita Cristo, ele também é uma liderança psicológica. Jesus não faz pressão psicológica sobre a igreja, acusando-a constantemente dos seus erros e de como ela é imperfeita. Você já parou para pensar se todo dia o Senhor Jesus estivesse nos acusando de nossos erros? Não, irmãos, nós não ficamos ali martirizando esposa. Nós não ficamos ali apontando o erro de esposa. Olha, você errou aqui. Tem marido, gente, que é muito complicado, viu, gente? Eu atendo gente aqui, de novo, há mais de 22 anos que eu faço isso. Mas tem homens que é complicado, rapaz. Vamos vestir uma calça aí, cara. Vamos tirar essas calças apertadinhas, ligadinhas. Vestir uma calça de homem aí. Vamos ficar menos em academia e mais dentro de casa, em oração, buscando a Deus, do que esse negócio, né? Vamos fazer menos as unhas nas pedicures e manicures, né não? Vamos deixar aí, né? A testosterona aparecer um pouco, né não? Porque tá demais. Tem homem que chega, fica ali acusando a mulher de coisinha pequena e aquele negócio, tentando martirizar. Gente, liderança é proteção psicológica. Não é ataque psicológico. Você já parou para pensar se todo dia Jesus jogasse seu erro na sua cara? A palavra de Deus nos diz que ele não se lembra dos nossos pecados. Hebreus 10, 17. Sabe o que eu gosto, irmão? Eu gosto daqueles casal assim, sabe? De maluco, que briga da hora, assim, discute, pau, e vira assim. Eu, ao menos aqui em casa, a gente é assim, a gente discute e tal. E quando a gente vira na discussão, a gente tá tomando café junto. A gente tá se falando como se aquela discussão nunca aconteceu. Discutiu ali, agora, tudo bem. A gente discutiu por algum caso. Discordou. E discussão que eu digo não é brigar, quebrar pau, tal, aquele negócio. Não, discordamos aqui sobre isso. Ok, discordou, tá, tudo bem. Ok, é normal. Viramos e começamos a tomar café, ué. E conversando. Meu Deus do céu. A liderança na reconciliação. O marido é quem se reconcilia com a esposa e não ao contrário. Quando houver uma discussão na sua casa, irmãozinho, você pensar que minha esposa que está errada, ela tem que vir a mim pedir perdão? Não, não é bíblico isso não. Com isso não quer dizer que a esposa nunca deve se desculpar com o marido, não é isso que eu estou dizendo. Não é o que eu estou dizendo aqui. Mas o que estou afirmando é que quando Cristo quis reconciliar-se com a humanidade, que é a sua igreja, foi ele quem tomou a iniciativa, como está em 2 Coríntios 5,19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo e não imputando o homem o seu pecado. Veja bem. Portanto, é dever do marido tomar a frente. Não importa quem fez alguma coisa, se foi ele ou você. O que a Bíblia ensina é que quem deve tomar a iniciativa de quebrar o gelo é o marido. Porque a liderança, quem vai ter que pensar. É a liderança quem vai reestabelecer o diálogo de novo. Então, se você quer ser um marido bíblico, irmão, orgulho não pode haver em você. Veja, a 10ª questão sobre liderança é que o líder é quem é cobrado por Deus quando as coisas dão errada. Vocês já ouviram quando viram em Gênesis 3,6? Quando a coisa deu errado, Deus não disse, Eva, onde estás? Embora a Bíblia diz que quem pegou o fruto primeiro foi Eva,
Mas Deus veio atrás de quem? Deus veio atrás de Adão. Adão, aonde estás? Vi que era o Senhor e me escondi. Por que te escondesse? Porque estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Vê, a conversa de Deus primária é toda com o homem. Porque ele é o líder. Era Adão que liderava. Então sim, senhoras e senhores. Sim, queridos maridos. Sim, amados irmãos. Quando der a coisa errada, não pense você que você vai poder culpar a sua esposa. A culpa é sua. Se os seus filhos fracassarem, a culpa é sua. Se as coisas derem errada na sua casa, a culpa continua sendo sua. Porque estava no seu poder reconciliar, estava no seu poder a provisão, estava no seu poder a proteção, estava no seu poder a proteção física, estava no seu poder a proteção espiritual. Você acha que ser marido é o quê? Não tem muita coisa aqui na liderança. A liderança, ela é responsabilidade e fardo. O marido morre pela esposa. É o que a Bíblia ensina. Veja, a Bíblia não manda o homem morrer pela mãe, nem pelo pai, nem pelo filho. A única vez que a Bíblia manda o homem morrer e se sacrificar é em prol da sua esposa. A Bíblia não manda eu morrer por causa da minha filha. A Bíblia não manda eu morrer por causa da minha mãe, manda eu honrar meu pai e minha mãe, mas não manda eu morrer por ela. Vê aí agora isso. Este é o discurso exato, bíblico de casamento. Mas ela também não manda a esposa morrer pelo marido. Olha bem isso aqui. A Bíblia nunca mandou a esposa morrer pelo marido. Porque não é dever de liderados morrer por líderes. Essa historinha de casamento igualitário, ela nasceu no seio de Satanás, irmãos. Na sua casa tem que ter um líder. E se não tem, sua casa vai ruir, vai fracassar. Não tem essa de você vir aqui num comentário dizer a mim, na minha casa, graças a Deus, é eu e minha esposa, nós temos qualquer coisa fazemos igualmente, tal e coisa, tal. Ok, bonitinho a comunhão. Em comunhão dá para fazer. Mas, biblicamente, a última palavra é do líder. Se este líder estiver alinhado com a liderança de Jesus Cristo, como está em Efésios 5, tá? E fique isso muito claro aqui. Porque para um homem ter essa responsabilidade todinha que tem aqui, ele tem que estar alinhado. Ele só vai ter essa responsabilidade toda aqui se ele estiver alinhado com Jesus Cristo. Se não tiver, esqueça. Esqueça mesmo, porque não vai estar. Veja bem como isso aqui é. Vamos lá. Veja isso. Vamos ver aqui e tal. Ok. A família que Deus criou, deve ter os moldes que Deus estabeleceu. O movimento feminista e todos os movimentos contrários à família odeiam estes textos de 1 Timóteo 2,13 e 1 Coríntios 11, 7 ao 9. Eles odeiam esses textos. Se os valores que Deus estabeleceu são invertidos, haverá um fracasso total na sua casa. Lembre-se, o que levou Adão e Eva ao fracasso foi justamente quando eles tentaram mudar a ordem que Deus estabeleceu. Observe que Adão estava com Eva. Olhe bem, na hora do pecado de Eva, quando Eva pega o fruto, muitas pessoas gostam de dizer assim, pastor, Adão deixou Eva sozinha, conversando com a serpente e tal, esse negócio todo. Não, irmãos. Negativo. Adão estava do lado de Eva. Só que Adão saiu da liderança e deixou Eva conversar, Eva liderar. Eva e a serpente estavam conversando sobre questões profundas que mudariam o rumo de toda a humanidade como mudou. E Adão do lado dela,
sem fazer absolutamente nada. Então ali Adão não foi um protetor. Ali Adão não foi um provisor, alguém que era um providenciador. Ali Adão faltou com a provisão espiritual. Ali naquele pecado Adão faltou com a provisão física, com a provisão espiritual, com a proteção física, com a liderança da proteção psicológica e com a liderança também e ele vai ser cobrado a Deus justamente porque essa liderança falhou. Veja onde Adão estava. Em Gênesis 3:6, na Bíblia King James, na versão King James, diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, onde Adão estava, quando Eva estava conversando com a serpente? Do lado dela. Do ladinho dela ali. Só que a ordem estava sendo mudada, e eles não perceberam isso. A mulher estava virando cabeça e o homem estava virando corpo. Porque a mulher estava tomando decisões que até então Deus deu para Adão tomar. Todas as vezes que uma família sair dos moldes de Deus, ela será como nossos primeiros pais. O homem é a glória de Deus, pois ele foi criado para governar segundo o que Deus falava diretamente com ele. O homem não liderava sozinho, ele lidera segundo o querer de Deus. Da mesma forma, a mulher não governa sozinha. Ela precisa da orientação do homem. Veja como era para funcionar originalmente no Éden. O homem era orientado por Deus e a mulher era orientada pelo homem que era orientado por Deus. Por isso que Paulo vai refazer esta liderança entre Cristo e a igreja, entre o marido e a esposa crente. Assim como a igreja vive para se submeter e glorificar a Cristo, assim também a mulher deve ter uma vida para glorificar o seu marido. Não glorificá-lo como um ídolo, mas glorificá-lo em sua liderança. Porque se este homem está glorificando a vida dessa mulher, se ela tem um homem que ela tem certeza que está disposto a morrer por ela, irmãos e irmãs, pode ter certeza, você tem um homem que imita Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para a igreja, elas devem ver Cristo nela e alegrar-se como ele vive uma vida casta para obedecer os divinos padrões. Então veja bem. Mas por que Satanás quer e deseja mudar isso, inverter essa coisa aqui? Satanás, o astuto inimigo da família, usará todos os seus meios para destruir a criação de Deus. Sim, ele fará tudo para que a mulher se torne o cabeça, para que o homem deixe de ser o cabeça da sua casa, para que o homem deixe de ser o cabeça da sua casa. Ele já inverteu os valores no Éden e viu que isso foi justamente assim, e viu que foi justamente assim que ele teve êxito na sua empreitada. Veja bem isso. A moda do casamento igualitário sem liderança não é uma ideia bíblica, é uma ideia totalmente diabólica. É uma ideia nova e está muito longe dos conceitos bíblicos. Tá? Esta moda, como é dito aqui na lição, essa moda de casamento igualitário, ela é antibíblica demais da conta. Vejamos mais, para a gente concluir a conclusão. Todas as vezes que os nossos conhecidos olharem para a nossa esposa, eles têm que se lembrar de nós, pois ela é o nosso reflexo. Provérbio 31, 23. Isto é, o marido não pode ser motivo de risos por causa da sua esposa. Perceba, quando alguém olha para a esposa de um homem de verdade, um homem de Deus, eles têm que olhar e dizer como essa mulher é bem cuidada. Como esta mulher é bem tratada pelo marido. Olha o tratamento que esse homem dá a essa esposa. Porque quando olha-se para a igreja, irmãos, a primeira coisa que nós vemos
É como Cristo cuida, zela. Não com luxos, não com pompas, não é isso que a igreja tem. A igreja verdadeira, não. Mas com provisões, com proteção, com um cuidado. E de contrapartida, como a igreja verdadeira se torna fiel a Cristo. Meus amados irmãos, vocês que são maridos, está na hora de sermos como Jesus Cristo. As mulheres estão resistindo à submissão aos maridos, porque de fato estão encontrando homens que não são como Jesus. Seja um homem como Cristo, como Jesus Cristo é. Eu espero em Deus poder ter ajudado vocês. Se você quiser, a lição está aqui, ó. Leva para a sua igreja também, pequenos grupos. Comece a estudar, irmãos. Pede o catálogo de nossas lições bíblicas, são muitas que temos, tá? E também, se você quiser os nossos livros Resgatando a Família Cristã, tá ok? Tá tudo em promoção aqui. Também Família da Aliança, Estratégia Matrimonial, Pai Ausente, Filho Delinquente, 7 Pecados Capitais do Casais e Uma Viagem Chamada Casamento. Esse é só alguns, tá? Você pode pedir o catálogo nosso todo aí que a gente te manda. Tem muito livro nosso escrito aqui, mas muito mesmo. Mas hoje eu só consegui trazer esses aqui para vocês. Querido, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Querendo Deus e podendo, faça uma visita à nossa igreja aqui em Lafayette. E também você que gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha, comenta e deixa o seu like aí em nome de Jesus. Fica com Deus em nome do Senhor.